Ó, aproveitando que você falou do debate, tem um cara que debateu com você lá no sábado, que ele fez um vídeo pro YouTube falando sobre os debates. Qual deles? Deixa eu ver. Pera aí. O Charlie Barkley. Gostei desse moleque. Vocês querem ver isso, gente? Só que o vídeo tem 9 minutos. Você quer reagir? Ó, vocês querem? Qualquer coisa a gente põe um Ou e-mail. não? Aliás, ó, o Sargento Rhodes falou assim, Tamir disse que a conclusão do estudo era diferente, fez live ontem comentando as suas falas. Não. O Tamir errou nessa parte. Eu vou explicar pra você. Tem um estudo do Perry Chiquida, onde ele faz entrevistas com detentos em São Paulo, e ele mostra o seguinte. O freio mais eficiente pra uma pessoa não cometer crime é o freio moral. Eu não cometo crime porque eu acho que é errado. A família é responsável por esse freio moral. Então, o freio moral faz com que você não cometa crime. Aí o que eu disse eu concordo com esse estudo. Eu levei o estudo. Eu tinha a frase escrita no meu material. Eu mostrei pro Tamir no meu material. Falei, Tamir, tá aqui, ó. O que tá escrito na conclusão do estudo? Tá aqui, ó. A partir do momento que você não tem o freio moral, e é o caso da esmagadora maioria dos criminosos, o próprio estudo do Perry Chiquida mostra que muitos criminosos no Brasil, e outros estudos também mostram, que são homens de 15 a 24 anos que não tiveram ou tiveram pouquíssimo contato com o pai, ou seja, eles não têm o freio moral. A decisão de cometer um crime passa a ser econômica. Vale a pena ou não vale a pena? É uma decisão simples, é uma conta de qual o tamanho da recompensa, qual o tamanho da punição se eu for pego e qual o risco de eu ser pego. É uma conta simples. E aqui no Brasil, economicamente, faz sentido você cometer crime. Tanto que no próprio estudo, ele diz que 92% dos presos afirmaram que valeu a pena cometer o crime e que o crime deles não era necessário. Então não é eu cometi porque eu precisava cometer, não. Eu cometi porque fazia sentido e fez bem pra mim economicamente cometer o crime. O estudo diz isso, e eu falei isso lá pro Tamir. Tá, então, é isso. A galera quer reagir sim. Põe o vídeo do menino aí, vai, vamos ver. Peraí. Já que vocês que mandam, então deem like. Como estamos de audiência? Muito like na live aí, já que a gente vai Como estamos de audiência? 7.300 pessoas. E 4 mil likes. Pessoal, dá like na live, vai. Tem 3 mil likes de gap aí. É o que eu ia falar antes de você gritar na minha orelha. Vamos falar pro... É o... Charlie. Você quer que eu não sei se é Charles ou Charlie. Hã? Você quer... É Charlie. Charlie. Põe no 25, Você quer que vai. acelera? Põe no 25, vai. Vamos ver. O e-mail. Ó, gostei. Ele já tá com o livro do Darwin ali, ó. O e-mail? Muito bom. Não. Põe no 25, vai. Vamos ver. Vamos degustar isso aí. Por que eu gostei desse moleque? Se ele falar mal de mim, eu vou ficar triste. Vai, vamos ver. Pessoal, tudo bem? No último sábado eu fui pra São Paulo e eu participei de um debate contra o Mamãe Falei no canal da Spectrum, que é o mesmo canal onde a gente fez aquele debate contra os comunistas. Só que esse formato do debate com o Arthur, ele foi diferente. Em vez de ser o Zona Neutra, que são duas equipes de 3 pessoas... Só uma observação, nada a ver. A letra dele ali atrás da lousa não parece aquelas letras em hebraico? Nossa, parece... Não parece em hebraico? Parece que escreveu em hebraico. Não, vai estar escrito. Para Hegel, a realidade não é algo dado, não sei o que lá. Forma desdobrada do valor, agora linha expressa. Caramba! Carai, Charlie, tá escrevendo em hebraico, meu? Hierógrafo. Não, isso é outra coisa. Não, isso é outra letra, aquelas letras iniciais. Vai lá. Foi o Zona de Fogo, aonde uma pessoa debate contra outras 20. Então o Arthur Duval, ele estava no centro da roda e estava debatendo contra 20 esquerdistas. E entre esses esquerdistas estava a galera trabalhista. Então tava eu, tava o Tamir, tava o Leandro da Juventude Trabalhista, tava o Loconte, etc. E assim, uma coisa que eu quero destacar para vocês é que, assim como eu digo que o nosso debate com os comunistas foi o debate mais qualificado lá do canal, eu também posso afirmar para vocês que o debate mais qualificado do Zona de Fogo foi esse em que a gente participou, louco, beleza? obrigado, porque no debate com o Jones Manuel, apesar de eu achar o Jones Manuel um debatedor muito qualificado, o pessoal que foi colocado pra debater contra ele era um bando de maluco. Com o Lucas Pavanato, a mesma coisa. Os esquerdistas que pegaram pra debater com o Lucas Pavanato, pelo amor de Deus, tinha uma galera lá que era muito, muito ruim e inexperiente. Sim. Então, nesse com o Arthur, o pessoal da produção, eles efetivamente selecionaram a dedo os participantes, porque eles queriam elevar mesmo o nível do debate. E realmente eles conseguiram. Verdade. Eu não vou vazar o áudio do cara, mas se ele deixar, eu vazo. O próprio cara do canal falou, mano, foi o melhor que a gente fez em termos de nível. Foi o que a gente mais gostou. Então, já falo pra vocês. Vocês estão indo lá ver sangue, vejam o de sexta. O de sexta com os funkeiros foi, mano, lapada e... Esse não.
Esse foi uma coisa mais assim, a minha postura foi, cara, os caras são bons. Eu quero ouvir o que eles têm a dizer, não vou ficar lacrando pra cima deles de uma forma idiota, né? Vamos ver o que eles têm a dizer, eles tinham bons argumentos. Eu achei que eu fui melhor, mas vamos lá, dá play. Porque o Arthur, ele passou muito aperto, tá? Eu não vou dar detalhes aqui sobre o que a gente debateu, os temas, etc. Vocês vão ter que esperar o debate sair, mas saibam que o Arthur teve muita dificuldade, porque o nível dos debatedores estava mais alto do que o normal. Lembrando que todos os temas lá debatidos foram temas que o próprio Arthur Duval escolheu debater, tá? Inclusive, ele já fez as suas considerações iniciais sobre o debate, fez inclusive, né, ou melhor, não chegou a ser um convite formal ainda, mas ele falou que ficou com muito interesse de participar de uma conversa. No corte que me mandaram, ele citou eu, o Tamir e o Frederico Crepe. O Crepe não estava nesse debate de agora contra ele, mas o Arthur, ele reagiu ao... Eu citei esses textos que foram os que eu lembrei. Eu não, você falou o nome do rapaz aí, Leandro, né? Da Juventude Trabalhista, provavelmente era um moleque de chapéu, gente fina também. Eu citaria ele também, pode pôr no meio aí, é que eu não conhecia ele. O Crepe não estava lá no debate, mas eu já tinha visto uns vídeos do Crepe antes. Eu já tinha gostado. E, enfim, eu discordo, mas eu achei que o nível de comunicação dele foi muito eficiente nos vídeos. Vamos lá? O querido aqui tá perguntando onde que vê o debate do Arthur. Ainda Calma, não saiu, ainda não saiu, gente. velho. Vai sair Vamos o dos lá. funkeiros na sexta e o outro ainda não tem data, certo? Que é o que esse vai cara ser em participou. outubro. Vai lá. nosso debate com os comunistas e ele gostou muito da participação do Crepe lá. E durante o nosso debate, principalmente nos bastidores, a gente trocou uma ideia muito boa com relação às nossas divergências. Eu fiz um convite formal pro Arthur pra gente debater, que ele evidentemente não topou, né, porque ele é gigantesco na internet, né, muito conhecido no país todo, enquanto o meu trabalho ainda tá no início. Ele até disse na live dele, né, que não dá pra fazer um debate desse comigo, porque ele não se ele me ganhasse no debate, ele não ia ganhar nada com isso por eu ser pequeno, enquanto eu, ganhando ou perdendo, eu ia ganhar justamente porque eu ia ter muita visibilidade debatendo contra ele. Então, naturalmente, ele não topou, mas apesar de não ter topado, ele ficou refletindo sobre isso e decidiu que talvez uma conversa com a gente valeria, tá? Porque existem determinadas questões que eu fiz, né, de questionamento pra ele lá. Só responder o admin mandou 5 reais, mas que é pertinente o tempo. A demonização das pautas trabalhistas vem de experiências ruins que você e o Renan tiveram na crise da Dilma. O professor Ricardo já tem uma postura diferente. Também, mas não é só isso. Vem das nossas experiências próprias, que eu não coloquei nenhuma lá no debate, né? Mas também do estudo delas, né? Enfim, vamos lá. Com relação à postura do MBL, que agora porque quer industrializar o Brasil. Os caras estão vindo com esse papo de industrializar o Brasil. Então, é uma coisa que nós trabalhistas também queremos. Só que qual que é o ponto? O ponto é que a proposta que nós temos de industrializar o Brasil é completamente diferente da proposta do MBL. Eles acham que o problema do Brasil é imposto e CLT, que a questão de industrialização é uma questão que vai pela microeconomia. Sim. Uma coisa assim de conteúdo bem neoclássico, né? Eu comentei isso com o Arthur, inclusive. Sim. Enquanto a nossa postura desenvolvimentista, ela vai muito mais pelo ambiente macroeconômico, né? A condução da política monetária, fiscal e etc. Então, a diferença de tese é o seguinte: existem basicamente duas teses econômicas antagônicas entre nós e os comunistas e os trabalhistas. A tese nossa é tripé macroeconômico. Você precisa de superávit primário, você precisa que o país ele arrecade mais do que ele gasta. Você precisa ter uma política de dólar, de câmbio flutuante, e você precisa ter uma meta de inflação, né? A meta de inflação ela serve para você dar uma expectativa para o mercado e você cumprir essa meta. A tese deles não. A tese deles parte do princípio de que você não pode ter superávit primário, que você não pode ter meta de inflação e que você tem que ter uma política não só de dólar, né? Não é brand, como é que chama? Não é camadas, é em... Rapaz... Eu esqueci o nome agora, né? Que é tipo em... Ai, caramba! Em intervalos. Tem intervalos. Aí eles inserem nisso, por exemplo, a PPI, né? Política de Paridade de Empresa Internacional da troca da Petrobras. Existem bons argumentos para defender os dois. Eu discordo da tese deles, macroeconômica, mas eu digo outra coisa. Independente da tese macroeconômica, a tese microeconômica é mais importante. As relações dentro de um país... Quais são as regras de concorrência, quais são as regras de regulação, quais são as regras de cobrança, as regras de inadimplência, as regras de tributárias, as regras de trabalho. É mais importante para um país do que isso. Tá bom? Banda cambial, não é branas, é bandas, exatamente. Né? Enfim, vai lá.
formal pro Arthur foi justamente nesse sentido. Então eu acho que se a gente tiver essa conversa que ele propôs, apesar de ainda não estar nada ainda foi definido, a nossa conversa provavelmente vai ser nesse sentido. Qual é o melhor caminho para desenvolver o Brasil? Tá? De antemão, eu já falei com o Arthur, eu falei que eu topo, certo? Então, se for possível, eu vou gostar muito de participar desse bate-papo, porque eu acho que vai ser um bate-papo muito produtivo. O pessoal também me perguntou muito a respeito de como é o Arthur pessoalmente. Cara, assim, o Arthur foi gente finíssima, tratou todo mundo muito bem. Depois do debate, a gente almoçou junto, a gente conversou bastante sobre a questão nas redes, sobre questões políticas, etc. E apesar de discordâncias muito fortes, muito evidentes, a gente conseguiu fazer um bom diálogo, não só no off, mas também no debate. Vocês vão ver também que o debate ele foi bastante proveitoso, sem muita coisa de lacração e essas besteiras, tá? O Arthur, ele genuinamente estava interessado em ouvir o que a gente estava dizendo, não ficou interrompendo, teve uma postura assim super respeitosa, tanto com a gente quanto na hora... Isso aqui eu vou falar outra coisa também, tá, cara? Quando eu sentei lá, uma das coisas que eu percebi foi o seguinte, nos outros 20 contra 1, a galera sentava, é que a galera sentava muito agressiva, então não no meu, nos outros. O cara sentava assim, é o seguinte, meu, você tá falando dessa besteira por causa de... Aí o outro já interrompia e falava, pô, essa galera não. Então, por exemplo, sentava o Charles, ele sentou, eu nem lembro quantas vezes eu interagi com ele, mas ele sentou lá, ele não chegava, então é o seguinte, meu, você tá falando besteira porque você não... Não, a postura dos caras era legal, era assim, ó, deixa eu falar, o meu argumento, deixa eu explicar. Então, eu deixava os caras explicar bastante. E aí, até a galera que foi comigo falou assim, o Kaique foi comigo, falou, Arthur, você ouviu muito, cara. Você, principalmente no começo, né, a primeira interação, os caras falaram, mano, você quase não falou. Você deixou os caras falarem muito em cima de você. Eu falei, mas que eu tô entendendo o argumento dos caras pra entender depois. E uma coisa que dá agonia nesses de 20 é o seguinte, o cara tá argumentando. Então ele tá lá, ó, seguinte, essa camiseta, cara, ela é branca, então ela suja mais. Se ela suja mais, você precisa lavar ela com mais frequência. Então, papapá. Aí beleza, aí quando você vai dar argumento, você fala, olha, cara, nem sempre camiseta branca suja, a preta também suja. Pum, aí já levanta a bandeira, eu já tiro o capa, mas eu nem fiz o meu argumento ainda, cara. Tipo assim, o cara fez um argumento legal. Aí quando eu tô fazendo o argumento, a galera já percebeu que o cara tá indo mal, já tira o cara. Tipo, é estranho, cara. Eu demorei um pouco pra entender a dinâmica da parada, né? Se fosse mais lacração, ia ser mais... Faria mais sentido. Só que, enfim. Mas posso falar, eu gostei muito e eu achei que eu fui bem, tá? Eu achei que fui melhor que eles. Depois a gente vai ver. Vamos lá, vai lá. Do próprio debate em si. Então, assim, realmente foi uma experiência muito legal debater com ele. A única coisa que eu não gostei foi o formato, porque, assim, pra mim, cara, eu preciso muito de um formato onde eu tenha a capacidade de expor as minhas ideias com o tempo. Não, pausa aqui, o dele agora eu tô lembrando uma coisa. O dele realmente, cara, umas 2 vezes ele sentou, cara, coitado, ele começou o argumento, a galera já, pá, levantou a bandeirinha e, tipo assim... Ele nem conseguiu. Eu acho que ele foi o mais rápido, inclusive. E não porque ele foi mais educado. É que ele chegou, ele, sei lá, falou qualquer coisa. Tipo, a camiseta é branca. Mas é branca, mas ela tem um teco preto aqui também. Aí ela já ele saiu, né? Eu não tô lembrando direito, mas eu acho que foi isso. Vai lá. Desse tipo de debate, ele é péssimo nesse sentido, porque você tem muito pouco... Primeiro que você tem que ficar disputando cadeira pra poder sentar lá pra discutir. E depois do tempo... Pausa, desculpa, Charlie, eu tenho que contar essa. Lembrei de uma... Eu não sei se eles vão deixar isso na edição, cara. Teve uma hora. Ele tentou umas 3 vezes sentar na cadeira e perdeu. E ele tava bem na frente da cadeira, mano. Teve uma, mano. Foi um moleque de óculos. Ele disputou. Mano, o Charles deu uma ombrada nele. Mas não foi uma ombrada na maldade. Foi uma ombrada meio... agora é minha vez! Pau! Ele meteu uma ombrada no moleque. Mano, o moleque voou longe. O óculos do moleque caiu no chão, arrastou. Aí a galera falou... Aí, tipo, ele sentou, aí o próprio cara falou, não, cara, deixa o outro que você... Aí ele pediu desculpa, tá? Ele foi uma gente fina, foi foda essa hora, cara. Até eu fiquei um pouco assustado, falei, caralho, mano, os caras tão dando ombrado um no outro aqui. Mas enfim, vai lá. Para poder discutir as questões é muito pouco, porque para cada bloco eram 25 minutos para discutir determinados temas, cara, que valeria um debate inteiro sobre eles, que ia durar 2, 3 horas. E aí são 25 minutos aonde você vai debater, só que várias pessoas vão debater nesse decorrer de tempo. E aí tem a dinâmica lá das bandeiras, que faz com que você fique um pouco mais, que você fique um pouco menos. Mas mesmo se você ficar o máximo de tempo que der, ainda é um tempo muito curto, porque a dinâmica do debate, né, a estrutura desse tipo de formato, ela não é tão boa, ela é muito mais pro entretenimento. Mas mesmo assim, dentro das possibilidades, podem ter certeza que esse debate ficou bem legal de assistir, tá? Então, não percam quando sair. Ainda não tem uma data definida, ainda não me passaram nada nesse sentido, mas assim que a data sair, eu venho aqui e aviso a vocês. Então já fiquem sabendo, foi um debate bom, foi quase boa, e, na minha opinião, a melhor parte disso tudo é que existe agora essa possibilidade de a gente fazer uma conversa mais aprofundada sobre o Brasil com o pessoal. Tem que sentar pra conversar. Eu mandei mensagem pro Tamir,
e ele não respondeu. Eu mandei, hoje, por acaso, cara, eu lembrei dele e mandei mensagem pra ele no Instagram. Falei, mano, passa o WhatsApp aí pra gente combinar isso. Né? Pode chamar aquele Leandro também, o próprio Crepe, se ele quiser. Eu acho que fica legal a gente fazer isso. Até, eu vou contar outra coisa, um bastidor aqui, tá? Sem falar quem foi. Mano, ontem eu tô indo no jiu-jitsu, depois de 200 meses que eu tô parado. Eu tô mal feliz, pá, eu tô vendo meu celular vibrar, Falei, nossa, o que tá acontecendo, mano? Do nada, um podcast, eu não falo o nome. Do nada, um podcast faz um grupo, um podcast X aí, não vou falar o nome. Coloca eu, o Tamir, um monte de gente, começa então, ó, a conversa vai... Eu até mandei o áudio, falei, gente, pera lá, velho. Eu nem combinei nada com ninguém, cara. Eu só tive uma ideia numa live e se eu for fazer, não é assim, né? Tem que ver, né? Calma. Aí eu até saí do grupo, mas eu quero que role. E eu vou dizer, eu prefiro, tá? Em vez de fazer gravado, eu prefiro fazer ao vivo, tá? Porque eu acho ruim, cara, se a gente fizer gravado, depois qualquer coisinha da edição fala, não, Porto, mas vocês fizeram edição maldosa, não sei o que lá. Então eu acho melhor fazer ao vivo, mesmo porque você vai vendo o chat. E aí, a dinâmica tá legal, como é que tá, pá. Porque eu acho que com esses caras, tá? De verdade, eu vou fazer um elogio aos trabalhistas aqui. Desde que eu sou figura pública, eu recebo convites dos ciristas para debater, desde que eu sou figura pública. E eu sempre recusei, porque realmente, assim, eu não falo isso com desprezo. Entendam, por favor, o que eu vou dizer. Eu tava numa ascensão muito grande e os ciristas eram uma corrente muito pequena, cara. Muito pequena. Eles eram uma corrente muito pequena e eu... Pô, por que eu vou debater com esses caras, cara? Puta, tem um monte de sindicalista gigante querendo debater comigo. Eu estou falando assim, 2017, 2018. Então, eu nunca tinha conversado, nem no off direito, com um trabalhista. Aí eu vou contar uma coisa que aconteceu de bastidor e não estou vazando o nome de ninguém. Em 2022, durante a briga Bolsonaro e Lula, uma galera veio procurar a gente aqui no bastidor, tá, para trocar uma ideia sobre eleição. E aí eu tive contato com... Não tem nada a ver com eles. Não foi esse menino, não foi o Tamir, não foi o Crepe, não foi. Foram uma outra galera da política. Eles vieram trocar ideia, até eu falei, pô, os caras são gente fina, tal, não sei o que lá. Pô, vamos um dia trocar uma ideia. E ficou meio que, um dia. Aí, cara, o ano passado, eu comecei a ver que tinha uma esquerda dissidente do lulismo, que era uma esquerda que não queria... Até assim, deixa as outras pautas de lado, né? Porque assim, apesar que tem tempo. É que esse assunto é interessante, tá, gente? Se vocês acharem que não, fala não aí no chat que eu paro. Mas assim, eu vou te dizer uma coisa que tá no meu coração de verdade. Eu acho que nos próximos 20 anos da política, o debate vai estar entre os liberais, de verdade, não é liber bobo, idiota, não. Tá? E os trabalhistas, e não estou falando nem de comunista, nem de petista. Estou falando de trabalhistas, estou falando de pessoas que entendem o outro enquanto debatedor. Tipo assim, eu entendo o Leandro da Juventude Trabalhista lá como um cara que eu discordo, mas eu não quero matá-lo. Eu não acho que ele quer me matar. E acho que ele tem ideias que eu não concordo, mas ele tem bons argumentos para defender as ideias dele. Um exemplo que eu sempre dou é o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui. Armamento civil. Se eu fizer um debate sobre armamento civil, você vai ver bons argumentos dos dois lados. Existem coisas que têm bons argumentos dos dois lados. Ponto final, cara. Se for debater com um comunista, não. O comunista pode ser um bom debatedor, só que não existem bons argumentos a favor de comunismo. Não tem, é muito difícil você ter, né? Você pode pegar, por exemplo, eu diria para você o seguinte, qualquer ideia muito extrema e retardada, você pode pegar uma pessoa que tem bons argumentos retóricos, mas o cerne da argumentação não é bom. Eu acho diferente do que esses caras têm. Eu acho que os liberais e os trabalhistas têm bons argumentos e eu acho que isso deve ser discutido sim. Um debate civilizado, sem lacração, um ouvindo o outro e um respeitando o outro. Eu acho que essa galera tem a base argumentativa e tem a postura correta para se debater. Hoje, eu vou te falar uma coisa, e de novo, pelo amor de Deus, cara, isso aqui vai ser recorte pros trabalhistas, eu vou dar para vocês esse recorte aqui. Eu não estou falando isso com arrogância, eu estou falando isso com responsabilidade. Hoje, a nossa corrente, ela é gigantesca. Muito porque, comparado com a de vocês, muito porque a gente fez uma lição de casa que vocês não quiseram fazer, que foi bater de frente politicamente com quem não nos representa no nosso campo ideológico. Então, se você tem, por exemplo, um Bolsonaro que traiu as nossas pautas, a gente não se submeteu ao Bolsonaro. A gente não fez, mas melhor o Bolsonaro que o PT. Não, a gente falou, os dois são lixos, os dois são iguais. São ladrões, são filhos da puta. Não, a gente não. Então a gente cresceu um carro próprio, grande. Vocês não fizeram isso. Eu acho que foi uma estratégia errada dos trabalhistas ficar tão à mercê do PT. Faz uma crítica pontual. Não, cara, vocês tinham que destruir o PT, cara.
O Ciro tava nessa postura. O Lula é ladrão, não sei o que lá, e depois foi lá e apoiou o cara. Então, hoje, e eu não acho que isso seja sinônimo de qualidade ou classificação para você ser soberbo. Mas hoje, isso é um fato, nós somos muito maiores do que vocês. E sabendo disso, eu ainda convido vocês para fazer uma conversa, sabendo que isso vai ser mais produtivo para vocês do que para mim, porque eu acho que isso é genuinamente o que deve ser feito. Eu acredito nisso, está no meu coração, de verdade. Porque se você pensar em termos de marketing, por que eu vou crescer uma galera que eu acho que vai estar no debate comigo daqui 20 anos? Mas eu verdadeiramente acredito nesse diálogo. Porque eu realmente acho, cara, que se eu estou construindo um livro amarelo e eu estou botando a cara a tapa para ter críticas ao meu projeto, coisa que o Ciro Gomes também fez. Eu discordo do projeto dele, mas ele pelo menos tem um projeto. Eu acho que a gente tem que conversar com o diferente que nos aceita. Entendeu? E eu acho que esse diálogo é muito bom. Então, novamente, é claro, a zoeira faz parte, uma lacrada ou outra vai ser parte. Eu tomei a lacrada do Tamir, tá? E não achei desrespeitoso. Ele não me lacrou no ad hominem. Eu falei pra você, a lacrada dele foi a seguinte. Eu lembrei muito bem, depois que eu falei, inclusive. Eu cheguei lá e falei assim, eu quero rasgar a CLT. Ele falou, qual artigo você quer rasgar da CLT? Eu falei, todos. Vamos dar, por exemplo, o exemplo do FGTS. O FGTS não está na CLT. Aí eu, puta, cara, tomei um soco no estômago. Beleza, porque o centro do meu argumento não era esse, né? Eu quero rasgar a CLT e todos os direitos trabalhistas. Eu quero, por exemplo, acabar com o 13º. 13º não é CLT. 13º é, se não me engano, é anos 70 também. Eu tenho quase certeza que 13º é governo militar, tá? Tá, eu quero rasgar tudo. Né? Então teve uma lacradinha do Altamir. Eu não lacrei pra cima de ninguém. Mas tá dentro do game, tá dentro do jogo. Né? Eu vou te falar outra coisa também que é mais referente a mim. O rapaz do canal Espectro, ele falou, cara, eu tive muita dificuldade em encontrar gente pra debater com você, porque todo mundo ficava com medo de ser um novo Álvaro. E aí eu quero finalmente deixar claro aqui pra vocês. A minha postura com o Álvaro não foi por conta dos argumentos que ele tem, foi por conta da trajetória que esse cara teve durante 8 anos, mentindo sobre mim, dizendo que eu era um assediador de mulheres, antes do áudio. Antes do áudio ele já falava isso. Depois do áudio piorou. Falando que eu era um fascista, relativizando esse tipo de coisa. É a mesma coisa. Se eu for debater com o Jones Manuel, não é diálogozinho, tipo, Jones Manuel, você trouxe bons argumentos. Mas não. Se eu debater com o Jones Manuel, vai ser pra desmoralizar o Jones Manuel. Pra mostrar que ele é uma farsa. Pra mostrar que ele é uma criança. Pra mostrar que ele é um cara violento, imbecil de Facebook. Tá? Se eu for trocar ideia com os trabalhistas, não. E digo mais. Pra mim, os trabalhistas são... em termos de debate, os que têm... Eu vou dizer, todo mundo que debate comigo, a meu ver, está num lugar mais difícil de debate no sentido de argumentação. Se você é petista, você tá fudido, cara. Você tem que defender esse governo. Se você é comunista, você tem que defender a revolução. É dificílimo defender a revolução. Se você é bolsonarista, fudeu. Você tem a maior parte das pessoas. Em termos midiáticos é melhor, mas em termos argumentativos é pior. Eu vou dizer pra você que de todos os que têm a maior base argumentativa pra estar lá e defender o que realmente está defendendo, são os trabalhistas, assim como nós. Porque as ideias têm coerência. Então, eu acho que esse é um debate poderosíssimo pra gente... Eu não vou dizer acabar com polarização, que isso é coisa de... Ai, democracia, extremo centro. Não. Mas acabar com a ideia de que a política é só o debate de show. Só o debate de sangue. Que eu gosto disso também. Vamos pra cima, eu adoro isso. Eu acho que isso faz parte, mas não pode ser só isso. Entendeu? E eu vejo, inclusive, a oportunidade nesses caras da gente fazer isso. Quando eu fiz o debate com a Ava Santiago, tá? Quando eu fiz o debate com o Orlando Silva, mas com a Ava mais ainda, né? Depois eu até participei, eu que indiquei ela no achismo do Maurício Meirelles. A nossa interação foi muito legal. Ela nem é trabalhista, tá? Ela é PSDBista, ela é social-democrática, defensora do governo Lula, né? E, mano, os meus debates com a Ava foram maravilhosos. Não teve lacração, não teve desrespeito. Ela teve boas argumentações, trocou uma ideia de adulto ali. Entendeu? E eu acho que dá pra construir mais disso, cara. Fechou? Eu não sei se falei muito, sei lá, cara. Eu acho que a gente tem que fazer. Beleza? Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes. Deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.